Muito bom sábado a todos os irmãos, bom sábado a toda a Igreja. Cá estamos mais uma vez para estudar a Palavra de Deus e eu até já pus o cronómetro a contar para tentar me controlar, não é? Mas, enfim, uma pessoa normal despachava esta mensagem para aí em 10 minutos, não é? Mas pronto. Meus queridos, antes de passarmos ao estudo da pregação e do tema desta manhã, vamos, tal como estamos, fechar os nossos olhos e fazer uma pequena oração. Poderoso Deus, grandioso Senhor, que habitas o mais alto dos céus, Senhor, neste momento, Senhor, aqui estamos em sossego, em silêncio, Senhor, para falarmos contigo e para te pedirmos especificamente, Senhor, a tua orientação para o estudo da tua palavra que vamos fazer agora, Senhor. Que não seja eu aqui a falar, Senhor, que sejas tu a utilizar-me como instrumento. E assim como o teu Santo Espírito me orienta a mim, que oriente todos os meus irmãos e irmãs na reflexão que vamos fazer juntos, Pai. Te suplicamos tudo em nome de Jesus. Amém. Muito bem, aproveito também para mandar um olá a quem vê pela internet, quer seja em direto, quer seja depois, pela gravação. Que os anjos do Senhor estejam consigo e que Deus o abençoe. E para começarmos a estudar a mensagem de hoje, já viram ali o título, né? Os Nãos de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 de Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo. Ora, 2 de Timóteo, capítulo 4, versos 1 a 5, diz o seguinte: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. E aqui nós temos um conjunto de instruções que Paulo dá a Timóteo. Estas instruções são dadas numa altura em que Paulo já percebeu que não vai ficar muito mais tempo vivo neste planeta e, portanto, está a dar instruções àqueles que são os líderes que vêm a seguir a ele. E ele diz aqui várias coisas a Timóteo. E é interessante porque, pelo menos em relação à história das crianças, não foi combinado, mas tudo combinou. Okay? Nós somos um povo que queremos estar bem junto a Cristo, e é um hino muito bonito, e é um hino que nos tranquiliza, mas também nos pode fazer chorar, porque pode ser um hino que nos relembra pessoas que já cá não estão, por exemplo, porque é um daqueles hinos que tem tendência para ser o hino favorito de alguém, não é? E isso pode acontecer, com esse e com outros hinos. E na história das crianças também foi aqui muito bem referido que nós, para estarmos junto a Cristo e para estarmos no seu santuário, também temos que levar as coisas a sério, porque Deus é um Deus de amor, mas também é uma coisa séria, não é uma brincadeira. E o Daniel, na canção que cantou, e muito bem, também referiu, não é? Aliás, a canção começa logo: eu sei que sou pecador, eu sei que não gosto e não quero entender a tua lei. Por outras palavras, não é? Mas vem restaurar em mim a aliança, vem-me restaurar aquilo que eu perdi. Ou seja, vem mudar-me. Não é? E aqui temos uma consideração inicial que eu tenho que fazer sobre esta mensagem desta manhã. Eu não venho aqui enviar recados pessoais a ninguém. A mensagem desta manhã pode parecer, e para quem conhecer o contexto provavelmente parecerá mesmo, que eu estou a enviar um recado pessoal a alguém em específico. Não é esse o objetivo.
Todo o pregador, seja pastor, seja pregador leigo, sabe que este lugar que aqui está é desonrado de cada vez que alguém vem aqui enviar uma mensagem específica pessoal, enviar recados, como nós dizemos em português. Ok? E, portanto, a minha mensagem poderá parecer isso, mas não é. Porque o importante aqui não é combatermos uns aos outros, é estudarmos as instruções de Deus e aquilo que é a vontade dele. Ok? Dito isto, vamos começar então analisando um ponto. Porque é muito comum em muitos púlpitos cristãos, não só adventistas do sétimo dia, mas cristãos, ouve-se com alguma frequência certas mensagens que nós não devemos ser um povo de nãos, não devemos ser uma igreja de nãos. É só não, é não isto, não aquilo, não aquilo outro. Não bebas bebidas alcoólicas, não faças isto, não faças aquilo. Isto de ser religioso e de ser cristão e de ser não sei o quê, é tudo não. As igrejas é só não. Temos que ser uma igreja de sims, uma igreja que atraia, uma igreja que seja apelativa, uma igreja que... Não é? Parece bonito, não parece? Parece romântico, parece assim uma frase filosoficamente muito bem... muito agradável, muito atraente. Será que é bíblica? Não é? Vamos ver, porque reparem, uma igreja, admitindo que se comporta como Deus quer, o que é que ela prega? A sua própria palavra? Não. Prega a palavra de quem? De Deus. Ok, então vamos ver o que é que a palavra de Deus diz acerca destas coisas. Abram a vossa Bíblia no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 3. Eu só de dizer o número do capítulo, já há muitas pessoas que já perceberam onde é que nós vamos, né? Gênesis capítulo 3, verso 3. Eu vou dar um tempinho para abrirem. Gênesis capítulo 3, verso 3. Diz assim: Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Quem disse isto? Quem é que disse isto? Eu percebi a vossa resposta, mas as palavras aqui era alguém que estava a dizer a alguém o que é que Deus tinha dito, ok? Mas quem disse isto foi Eva. A serpente iniciou a conversa e Eva disse, não. Deus disse para não comermos nem tocarmos. A parte do nem tocarmos é debatível. É debatível se foi Deus que disse. Mas a parte do não comer, Deus disse. Então, mas reparem uma coisa. Quando é que Deus disse a Adão e Eva para não comer da árvore? Foi já depois de eles terem pecado? Não, porque eles aqui ainda não tinham pecado. Então Adão e Eva ainda não tinham natureza pecaminosa, ainda não estavam afastados de Deus, e Deus já lhes tinha dito um não. Então será que os nãos são assim tão maus e são assim tão chatos e nós não devíamos ser um povo de nãos? Será que os nãos são inúteis, são desagradáveis, são... Então, mas os seres humanos ainda perfeitos receberam uma instrução de não. Vamos avançar mais um bocadinho. Gênesis capítulo 4. Vamos ao capítulo seguinte. Versos 4 e 5. Gênesis capítulo 4, versos 4 e 5. Diz assim: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Por outras palavras, ficou extremamente zangado. Aqui estamos uns anos depois, algum tempo depois, não é? E temos aqui uma situação em que duas pessoas vão fazer uma adoração a Deus, cada uma faz de uma maneira diferente, e o texto é muito claro.
Deus concordou com uma e não concordou com a outra. À outra, ele disse assim, não. Porque nós muitas vezes dizemos, e com razão, que Deus é nosso Pai, nosso Pai que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, etc, etc. Ele é o Pai da humanidade, Ele é o Criador, mas nós às vezes levamos isto tão a sério que nós interagimos ou queremos interagir com Deus como interagimos literalmente com os pais terrestres, quando os nossos pais terrestres nos estão sempre a dizer não, não faças isto, não faças aquilo, não vais por ali, não te comportes assim. Qual é a nossa tendência? Que chatice, que castração, que coisa, não tenho liberdade para fazer nada, é sempre não, 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 que pai chato. E nós às vezes queremos que Deus seja aquele paizinho, aquela mãezinha agora mais modernos, que nunca dizem não. Está muito agora na moda um bocadinho, não se pode dizer que não. Porque isso é um trauma. Vamos a Êxodo capítulo 20. Eu não sei se alguma vez pararam para pensar no que aqui temos. Vamos a Êxodo capítulo 20. E o Daniel cantou e a música dele começava logo por falar da lei. E, portanto, vamos ver a lei. Êxodo capítulo 20, a partir do verso 3 até ao 17. Vamos ver a lei dos 10 mandamentos. Já pararam para analisar e para desmontar? Verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Ixi, lá vem o não. Quantos mandamentos são? Já agora? 10? Ok. Já temos um não, certo? Verso 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até à 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Pronto, mais uns não no segundo mandamento. 3º mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Mais um, já vamos em 3. 4º mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Este é discutível se é ou não, porque há ali um não trabalharás. Mas como não começa por não, começa por lembra-te, na prática é um sim. Sim, faz isto. Lembra-te. Portanto, este, ok, não vamos considerar um não. Em 4 temos 3. 5º mandamento. Verso 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Também não temos um não aqui, temos um sim. Não é? Faz isto, honra. Ok. 6º mandamento. Não matarás. Pronto, mais um não. 7º mandamento. Não adulterarás. Mais um não. 8º mandamento. Não furtarás. Mais outro. 9º mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 10º e último mandamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Já repararam que em 10 mandamentos, 8 pelo menos são nãos? E o 4º mandamento, enfim, é debatível.
pelo menos 80% do principal conjunto de instruções que Deus deu ao ser humano são nãos? Então há aqui alguma coisa estranha, porque se os nãos são assim tão desagradáveis e tão errados e tão incorretos, o que é que Deus tinha na cabeça quando nos deu os 10 mandamentos? Há aqui qualquer coisa estranha. E estes nãos que eu vos mostrei são nãos de aviso, nãos de alerta. São nãos de proteção. E vamos ser muito sinceros. Se nós quiséssemos viver em função de sims, em vez de nãos, em vez de ser não faças isto, não faças aquilo, não vás por aqui, não comas isto, não vistas aquilo, não ouças isso, não trabalhes nessa área, não faças esse negócio. Em vez de, se nós não quiséssemos viver com nãos, quiséssemos viver com sims, faz isto, faz aquilo, faz assim, come isto, não sei o quê, nanana, trabalha ali. Qual é que ia ser a nossa queixa de seres humanos pecaminosos? A mesma. Que coisa! É sempre ele que decide tudo, sinto-me um robô, é ele que me diz o que fazer, eu não tenho liberdade para escolher nada. A queixa era exatamente a mesma. Que castração! É sempre faz isto, faz aquilo, nunca sou eu que escolho. Portanto, a solução para o nosso aborrecimento com os nãos, vamos ser muito sinceros, não são os sims. O resultado final ia ser as mesmas queixas dos seres humanos. As mesmas queixas. Então há aqui outra coisa qualquer. E agora vamos a Isaías. Vamos ao livro de Isaías. Porque vamos ver aqui também alguns nãos de Deus, mas que são nãos diferentes. Nem todos os nãos são de aviso, de desconforto e de repreensão. Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41, verso 10. E eu podia ir buscar muitos nãos. Meus queridos, eu comecei por vos mostrar nãos em Gênesis e em Êxodo, que são os primeiros livros da Bíblia. Se quiserem mais nãos, é só continuarem a ler. Até Apocalipse. Fazem um ano bíblico todo e vão contando os nãos que vão encontrando. Quando chegarem ao fim, digam-me o valor, porque a conta deve ser alta. Isaías capítulo 41, verso 10. Diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. E agora vamos ao Novo Testamento. Marcos capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5, é o segundo evangelho. Marcos 5, verso 36. Diz assim: Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Também temos aqui uns nãos. Não temas, não te assombres. Por outras palavras, não tenhas medo, não te assustes, não desistas, não recues. Mas estes nãos são diferentes. Estes já não são de aviso, de repreensão. Estes são de encorajamento, de ânimo, para fortalecer. Confia. Não dês ouvidos ao inimigo. Não hesites. Ou seja, nem todos os nãos são iguais. No entanto, são todos enviados pelo mesmo Deus. Isso significa quê? Que há uns mais importantes que outros. Porque Deus nunca faz nada, nem nunca diz nada por acaso ou porque lhe apeteceu. Deus está demasiado preocupado e demasiado ocupado a trabalhar pela salvação de todos os seres humanos, que Ele não tem tempo para fazer, Ele não tem tempo livre para se dedicar a um passatempo ou a um hobby pessoal. Ele está demasiado ocupado com o plano da salvação. Ele não tem tempos livres nem tira férias. E não diz nada por acaso. Okay? E esta é a questão, meus queridos. Como é que nós encaramos estes nãos?
Porque já percebemos que a solução não é querer agarrar nos nãos e colocar no caixote do lixo, ou como diria um pregador de nacionalidade brasileira que esteve cá o ano passado, a mandar para o quinto dos infernos, não é? Okay? E tentar substituí-los por sim. Já percebemos que a solução não é por aí. Então temos que saber viver com os nãos. Porque quando nós interagimos com o nosso pai ou a nossa mãe, a solução também não é pegar nos nãos que eles nos dão e mandar para o quinto dos infernos. Não vai funcionar. Okay? E aqueles de vós que são pais e mães sabem bem que se um filho ou filha vossa pegasse nos vossos nãos e os mandasse para o quinto dos infernos, o que é que acontecia a seguir? Um encosto no traseiro, eventualmente, não é? Dependendo da situação. Não é? Portanto, nós temos que aprender a viver com os nãos e temos que aprender a compreender as características que estão num não. E mais uma vez usamos a ilustração do pai ou mãe terrenos. E aqueles aqui que são pais ou mães entendem isto perfeitamente. Quando nós dizemos não, seja um filho, ou no meu caso seja um sobrinho ou sobrinha, que nós dizemos não porque, é agora, vou mandar em ti, é isso? Qual é a motivação para dizer um não? Porque a gente já sabe que vai correr mal. Já percebemos onde é que aquilo vai dar. Ou seja, apesar de não parecer, os nãos têm muito amor contidos dentro deles. E é aqui que está o ponto essencial. Nós temos que aprender a identificar nos nãos de Deus o amor dele. Ok? Temos que aprender a receber o não. Abram a vossa Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Último livro da Bíblia, livro do Apocalipse, capítulo 3. No verso 19. Apocalipse 3, 19. Os capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse, creio que a maioria de todos nós aqui saberemos, mas para quem não souber, o capítulo 1 é uma introdução inicial do apóstolo João, a explicar que o que ele vai escrever a seguir ao longo do livro é uma visão que Deus lhe deu. E nos capítulos 2 e 3 ele escreve um conjunto de 7 cartas, curtinhas. 7 cartas a 7 igrejas, que são literalmente cartas para igrejas da época, mas que cada igreja, de forma ilustrada, representa um período da história do cristianismo, desde o seu início até ao último dia, quando Jesus voltar. Ok? E nós sabemos que, desde o início do tempo do fim, em 1798, a nível religioso, nós estamos no último tempo, no tempo da última carta. A carta à igreja de Laodiceia. E é nessa carta que nós aqui estamos, no verso 19. Portanto, Apocalipse capítulo 3, verso 19, é um texto que não é só para os cristãos da cidade de Laodiceia naquele tempo, é para nós. E reparem o que é que diz no verso 19. Jesus a dizer aos cristãos, através de João: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Jesus confirma: se eu te repreendo, se eu te corrijo, se eu te aviso de um perigo, é porque eu te amo. Porque eu sei que tu estás a ir por um caminho que eu sei onde é que ele vai parar. E eu não quero que tu vás para aquele lado. Não é bom. Okay? E, portanto, se eu te repreendo, entende. Não é porque eu sou um Deus sádico ou um Deus que tem prazer em te castrar. É porque eu te amo e te quero salvar. E eu preciso que tu entendas isso. Eu preciso que tu te arrependas das coisas que tu percebeste já que estão erradas e que corrijas.
e eu dou-te a força para corrigir. E o Espírito de Profecia confirma esta ideia, dá-lhes mais força. Porque diz assim: conquanto as nossas palavras devam sempre ser bondosas e ternas, não devem ser pronunciadas nenhumas palavras que levem um malfeitor, ou se quiserem um pecador, a pensar que a sua maneira de viver não seja objetável a Deus. Esta é uma espécie de comiseração que é terrena e enganadora. Os malfeitores, ou os pecadores, carecem de conselho e repreensão e têm, às vezes, de ser censurados asperamente. É óbvio que há formas, e a irmã White, no Espírito de Profecia, escreve isso mesmo, há formas e formas de eu comunicar um não a um irmão ou irmã ou familiar, etc, etc. Um irmão na fé, etc. Eu posso dizer não de uma maneira bem destrutiva e eu posso dizer um não de uma maneira que eu tento mostrar que estou a tentar salvar, ok? Mas eu não posso fazer de conta que está tudo bem conosco, seres humanos pecadores, que já não precisamos de corrigir mais nada, estamos no ponto certo, já estamos preparados para o céu. Estaria a enganar-vos e a enganar-me. Não só teria o meu sangue nas minhas mãos, como teria o vosso sangue, porque estaria a enganar-vos. Não posso. E, portanto, eu não posso dizer que não, nós não podemos ser um povo de nãos, vamos pegar nos nãos e mandá-los para o lixo. Nós temos de ser um povo de sims. Não posso. Se eu fizesse, o vosso sangue cairia sobre mim. Porque eu estaria a induzir-vos a continuarem exatamente tal como estão, a vocês e a mim. Ok? E agora vamos voltar a Gênesis capítulo 4. Vamos ao último texto bíblico do estudo desta manhã. Porque na interação que Deus tem com Caim, depois de Caim ficar zangado, Deus faz uma pergunta interessante. Gênesis capítulo 4, versos 6 e 7. Caim ficou zangado por Deus não ter aceite a sua oferta, que nós sabemos pelo texto, quem quiser pode estudar em casa, que não foi uma oferta que Caim deu de acordo com o que Deus instruiu. Deus disse, olha, a oferta é assim, assim, assim. E Caim disse, não, eu vou fazer a oferta à minha maneira. Né? E Deus rejeitou. Caim ficou zangado, e então o Senhor, Deus, foi falar com ele. No verso 6 e 7 diz assim, então lhe disse o Senhor, porque andas irado, e porque descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus vai falar pessoalmente à parte com Caim, em privado, que é para não expor Caim a Adão, a Eva e a Abel, e diz, Caim, mas porquê é que estás zangado? Porquê é que estás zangado? Se tu fizeres o correto, é óbvio que vais ser aceite. Eu não tenho prazer nenhum em rejeitar-te. Só que eu não posso aceitar coisas mal feitas. Não dá. Não é? E nós temos que aprender uma lição com isto. Porquê é que nós às vezes nos zangamos quando nós recebemos repreensões? Porque quando alguém me repreende, enfim, é óbvio que a pessoa pode estar a querer apenas exercer autoridade. Mas se somos repreendidos pela palavra de Deus, que coisa, que Deus chato, não me deixa fazer isto, não me deixa fazer aquilo, não me deixa não sei o quê, que coisa. E é como se Deus chegasse ao pé de nós e perguntasse, Rui, mas porquê é que estás zangado comigo? Porquê é que me achas chato? Eu apenas te estou a avisar, mais nada. Nós temos que aprender a mudar a nossa recepção aos nãos de Deus. Porque a solução não é sims, a solução é aprender a entender os nãos.
Ok? E vamos ao Espírito de Profecia mais uma vez. Livro Testemunhos Seletos, volume 2. Testemunhos Seletos, volume 2. No capítulo 40 diz assim: os que são repreendidos pelo Espírito de Deus não devem insurgir-se contra o seu humilde instrumento. É Deus, e não o falho mortal, quem fala para salvá-los da ruína. E depois diz uma coisa muito interessante. Não agrada à natureza humana, a pecaminosa, obviamente, ser alvo de uma repreensão. Tampouco é possível ao coração humano, que não for iluminado pelo Espírito de Deus, reconhecer a necessidade dessa repreensão ou o benefício que está destinada a trazer-lhe. E aqui está uma grande verdade. Porque nós somos, neste momento, somos de seres humanos, seres com natureza humana pecaminosa. E, portanto, a nossa propensão é para gostar daquilo que é errado. É um instinto natural. Okay? Adão e Eva no início não tinham, depois passaram a ter. E nós hoje temos. E a nossa tendência é para não gostarmos quando alguém nos diz ou para fazer ou para não fazer. Eu quero ser eu a escolher, eu quero ser totalmente independente, totalmente autónomo, ninguém tem nada a ver com a minha vida, nem o próprio Deus. Nem Ele. Eu é que trato de mim e ninguém tem nada a ver com isso. E nós temos uma dificuldade tremenda em receber uma repreensão. E tal como Caim, nós não chegamos ao ponto literal, porque Caim chegou. Caim matou aquele que era um instrumento de repreensão para ele. Porque o seu irmão mais novo, Abel, ao ser fiel a Deus, o testemunho de vida dele estava sempre ali em frente aos olhos de Caim. E Caim via em Abel aquilo que ele não queria ser, mas que era o correto. E Abel tornou-se um instrumento pelo qual Caim era repreendido constantemente no dia-a-dia. E Caim aceitou a repreensão tão mal, que o que é que ele fez a Abel? Matou. Não é? Insurgiu-se, como diz no texto, insurgiu-se contra o humilde instrumento de Deus. Não era Abel que lhe dizia que não, era Deus. Só que Abel era um infeliz do pregador, okay, que pregava pelo seu testemunho de vida diária. E então, pumba, não gosto, está-me sempre a restringir, não gosto, sinto-me desconfortável ao pé dele. Pronto, acabou. Pensava ele, não é? E nós às vezes podemos fazer isto, não é? Às vezes recebemos uma repreensão ou de um familiar, do pai, da mãe, de um irmão na igreja, de um pastor, o que seja. Não sei o quê, aquele pastor, não sei quanto, aquele irmão, é sempre a mesma coisa. Não é? E ficamos zangados com a pessoa, com o ser humano, e ele a única coisa que fez foi, olha, tu lembras-te do aviso. Foi a única coisa que ele fez. Ele só nos mostrou, ele só foi um instrumento daquele que está lá no céu. Mas nós, como não podemos atingir o que está lá no céu, quem é que vamos atingir? O pregador, não é? O pregador ou o irmão de igreja, não tem que ser o pregador. Temos que aprender a mudar aqui a nossa programação mental. O nosso software tem que mudar. O nosso sistema tem que mudar, meus queridos. Porque quem está deste lado, e acreditem, eu sei que este sermão não é nada simpático, mas se não é simpático para vocês recebê-lo, eu não sei quantos de vocês é que sabem o quão pouco simpático foi para mim em casa preparar isto. Okay. Perguntem aos familiares na casa dos quais eu vivo, quão tenso eu andava desde para aí quinta-feira.
Eu andava tenso lá em casa. Eu não tenho prazer nenhum em vir aqui dizer uma coisa destas, só que eu não posso vir para aqui agradar-vos. Nem a vocês, nem a mim. Ok? Não posso. No livro Obreiros Evangélicos, mais uma vez Espírito de Profecia, instruções específicas para o povo do tempo do fim, para os cristãos do tempo do fim, é isso que é o Espírito de Profecia. Ele não se sobrepõe à Bíblia, nunca, jamais. Não serve para estabelecer doutrina. As 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia são todas elas definidas única e exclusivamente pela Bíblia Sagrada e nada mais. O Espírito de Profecia são apenas instruções que Deus decidiu enviar para nos dar um conhecimento mais profundo sobre os princípios que estão sempre válidos desde sempre. Ok? E no livro Obreiros Evangélicos, o instrumento que ele escolheu, que foi a irmã Ellen White, aliás, foi o terceiro instrumento que ele escolheu, porque os dois primeiros rejeitaram. Okay? Ele diz-nos assim: pecados ofensivos têm separado o povo de Deus. A infidelidade está-se rapidamente a tornar moda. Não queremos que este reine sobre nós. É a linguagem de milhares. Os ministros de Deus, e aqui atenção, ministros não é apenas os pastores, os teólogos. Nesta altura não é só quem tem teologia que é ministro. Eu sou pregador leigo, sou ministro, mas até um irmão da igreja, nós somos ministros, nós estamos sempre aqui uns com os outros, a aconselhar-nos, a servir na casa de Deus. Ministros não é só aquele que aparece aqui. Os ministros de Deus devem erguer a voz como uma trombeta e mostrar ao povo as suas transgressões. Os sermões suaves, tão frequentemente pregados, não fazem impressão duradoura. Meus queridos, eu já ouvi vários sermões na vida mais suaves. Se me pedirem para eu vos dizer alguma coisa, alguma frase desses sermões que me ficou, nada. Deus é amor e tal, Deus é paz, vamos todos para o céu e tal, está tudo correto. Mas se me pedirem para eu me lembrar de alguma coisa depois, não houve nada ali que... Okay? São necessários às vezes para dar encorajamento, para dar ânimo. O problema é quando eles são pregados frequentemente. É sempre aquilo, porque é mais agradável, não é? Os homens não são tocados por esses sermões suaves até ao fundo do coração, porque as claras e penetrantes verdades da palavra de Deus não lhes são ditas. E ela continua: oxalá todo ministro de Deus compreendesse a santidade da sua obra e da sua vocação. Como mensageiros divinamente indicados, os ministros acham-se em posição de terrível responsabilidade. Cumpre-lhes trabalhar, da parte de Cristo, como dispenseiros dos mistérios do céu, animando os obedientes, às vezes é um não temas, é um não de ânimo, não é? E advertindo os desobedientes, às vezes é um não de aviso, não faças isto, não vás por aí. A norma mundana não deve influir na sua conduta. Eles não se devem apartar jamais da vereda em que Jesus lhes pediu que andasse. E o último texto da reflexão desta manhã: não devem falar as suas próprias palavras, mas as que aquele que é maior que os potentados da terra lhes pediu que falassem. A sua mensagem tem de ser assim, diz o Senhor. E, portanto, quando o Senhor diz não, a mensagem tem que ser não. Não pode ser sim. Eu não posso deitar os nãos fora e colocar lá sims melhores. Não, eu não quero os nãos. Chuto os nãos para canto. Eu quero é sims melhores. Não dá.
Deus pede homens que, como Natã, e para quem não conhece ou poderá não conhecer o relato e a história de Natã, quem foi Natã? Natã foi o profeta que Deus mandou ir ao palácio do rei Davi, depois do rei Davi ter feito o que fez, o adultério com Batseba, e dizer-lhe na cara: olha, estás a ver aquela ilustração do homem que pegou na ovelha do outro e matou o outro? E apontou-lhe o dedo à cara: tu, rei, és este homem. Tu és o homem. Durinho. Por menos, ao longo da história da humanidade, por menos, reis mandaram matar pessoas. E sim, Natã era o profeta, mas Davi era o rei. O profeta Isaías, e nós lemos o texto de Isaías há pouco, o profeta de Isaías morreu como? Cerrado ao meio, a mando de quem? De Manassés, rei de Israel. Portanto, o profeta era profeta, mas o rei, se não gostasse do profeta, rei. E Natã, quando Deus disse a Natã, vai lá, assim diz o Senhor, o que é que Natã fez? Ó Senhor, ele não posso, não é agradável, não posso. Foi isso que Natã fez. Natã chegou lá e disse, olha, não. Deus pede homens que, como Natã, Elias e João, o Batista, João Batista, apresentem destemidamente a sua mensagem, a mensagem de Deus, a despeito das consequências, que falem a verdade, embora isso importe no sacrifício de tudo quanto possuam. E é isto, meus queridos. Não dá, por muito bonito que possa parecer, muito romântico, muito bonito, muito agradável, eu dizer, não, nós não podemos ser nãos, temos que ser sims, que é para atrairmos. Não faz parte do recado daquele que nos quer salvar. Não faz parte. E vamos concluir. Já percebemos que Deus tem vários nãos. Alguns causam desconforto, sim. Porque quando um ser humano pecaminoso entra em contacto com um Deus que é santo, há desconforto. Claro que há. Claro que há ali uma incompatibilidade. Não é? Eu preciso de ser trabalhado por Deus para conseguir estar na presença dele. Senão aquilo não vai dar. Há nãos que são de aviso, há nãos que são de encorajamento e todos eles são de amor. Todos eles. O problema não são os nãos e a solução não são os sims. A solução é a nossa resposta aos nãos. Tem que mudar um pouquinho. E vamos confiar, meus queridos. Quando entendemos que o não é de amor, então confiemos. E quando Deus nos diz não, quando Deus diz não escolhas esse curso universitário, não vás para esse emprego. Eu sei que tu ias adorar ser atleta profissional de um desporto qualquer, mas como é que vais guardar o sábado no mundo do desporto? Eu sei que tu adoravas fazer isto, fazer aquilo, mas como é que tu vais obedecer à lei de Deus aí? Eu sei que era um negócio espetacular, mas tu já reparaste na quantidade de mandamentos que ias infringir para fazer esse negócio? Olha, cuidado com os produtos que tens na tua loja ou no teu restaurante. Mas as pessoas gostam daquilo, mas tu sabes que são produtos errados. Não vendas isso. Confia em mim. Eu trarei os clientes ao teu restaurante. Eu trarei a prosperidade ao teu negócio. Mas, Senhor, toda a gente faz assim. Eu sei. Mas eu sou aquele que cria tudo. Confia. Confia. Confia nos meus nãos. Confia. Vais ver que no final vai valer a pena. Que assim seja para mim e para vocês. Amém.